Vamos continuar recebendo de Deus, amém? Quanta presença de Deus. Como é maravilhoso sermos tocados pela presença dEle. A presença de Deus, eu insisto em dizer, é tudo na nossa vida. É o bem mais precioso que eu e você precisamos. Quando nós buscamos a presença de Deus e nós meditamos na Sua palavra, nós aprendemos a viver. Quantos podem dizer amém? Eu tenho aprendido a viver. Eu tenho aprendido com a palavra de Deus a lidar com as situações da vida que, se não houvesse a presença de Deus, se não houvesse a palavra de Deus para me ensinar, eu não sei o que eu faria, não sei como faria. E em todo tempo na vida, o grande desafio meu, o grande desafio seu, é aprendermos a enxergarmos as circunstâncias de fato como elas são, mas não sob a ótica humana, não sob a ótica das dores e dos traumas que nós vivenciamos na vida, não sob a ótica das situações que nós enfrentamos agora, mas sob a ótica da palavra de Deus, amém? Quando nós ouvimos a palavra, nós recebemos de Deus a sabedoria, recebemos de Deus o entendimento para enxergarmos mais do que o óbvio. E hoje eu quero compartilhar uma palavra cujo tema é a importância do discernimento. Como é importante nós termos discernimento nas nossas vidas. Discernimento fala sobre a capacidade de vermos além do óbvio. Discernimento fala sobre a capacidade de separarmos o que é certo do errado. Separarmos o bem do mal, o que convém do que não convém. Quantas vezes na vida, porque nós não discernimos aquele momento, porque nós não compreendemos aquele momento, nós nos precipitamos, nós agimos da maneira errada, reagimos da maneira errada. Muitas vezes na família, no casamento, no trabalho. Muitas vezes nós até sabemos o que fazer, mas não sabemos como. E o discernimento é a capacidade de não só saber o que fazer, mas saber como fazer. Eu lembro, logo quando eu me converti, eu tinha muito problema de relacionamento com o meu pai. Uma ferida muito grande no meu coração. E 5 anos depois, claro, meu pai foi alcançado pelo amor de Cristo, foi salvo, mas nesses 5 anos, foram 5 anos muito difíceis. Porque muitas vezes ele vinha e falava muitas coisas difíceis para eu ouvir. E no começo, me faltava discernimento. E eu olhava para ele e eu enxergava só ele. E eu tinha muita raiva. Eu ficava muito triste. E eu falava, Deus, pesa a tua mão. Traz o teu juízo. Até que à medida que eu fui buscando em Deus, e o meu pastor me ajudando, eu comecei a olhar para o meu pai e enxergar mais do que o meu pai. Enxergar o que estava agindo por detrás daquela situação. Ter o discernimento. E aí quando isso acontecia, eu começava a olhar para ele de uma maneira diferente. Com um olhar de misericórdia, com um olhar de amor. E sabia reagir àquilo. Na verdade eu nunca reagia. Porque alguns até dizem assim, Bispo, eu não consigo te imaginar brava, revoltada. Porque eu digo, olha, se Jesus não tivesse entrado na minha vida, eu seria uma revoltada. E algumas pessoas dizem assim, eu não consigo te imaginar revoltada na vida. Aí eu falo, pois é, mas eu não manifestaria essa revolta com as pessoas. Mas com certeza eu ia ferir a mim. E o Espírito Santo foi me ensinando. E eu tenho aprendido ao longo dessa caminhada sobre a importância de nós termos esse discernimento. O discernimento é uma palavra que vem do latim que diz discernere, que exatamente diz isso. Dividir, separar. E nós precisamos aprender na vida a separar bem uma coisa de outra coisa. Uma pessoa da sua atitude. Não é fácil, é um desafio você olhar para alguém e separar a pessoa da atitude que ela está tendo. E isso só é possível quando nós buscamos em Deus. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 1, versículo 9, ele diz assim, ele sempre fazia essa oração pelas pessoas, pelas igrejas que ele cobria, pelas igrejas que ele abriu, que ele estava falando da igreja de Filipos. E ele diz, esta é a minha oração,
que o amor de vocês aumente cada vez mais. É isso que a Bíblia diz? Não. Isso aconteceria à medida que o relacionamento com Deus e o conhecimento e o entendimento viesse. Mas Paulo, ele diz: eu oro para que o amor de vocês aumente cada vez mais em conhecimento e em toda a percepção, discernimento. Paulo está dizendo: olha, vocês precisam aprender, conhecer, discernir os momentos. Jesus, na sua própria terra, não pôde fazer muitos milagres, porque o povo não discerniu aquele momento, não percebeu claramente o que estava acontecendo. O que o discernimento faz conosco é isso. Ele abre os nossos olhos e você começa a enxergar e você fala: esse caminho não convém, esse relacionamento convém, esse negócio não convém, essa situação não está certa, essa atitude está errada. E isso faz toda a diferença nas nossas vidas. Isso restaura a nossa vida, restaura nosso relacionamento familiar. Para quem é casado, no casamento. Para quem tem filhos, no relacionamento com seus filhos. No seu trabalho. Faz toda a diferença quando nós aprendemos a perceber claramente o que está acontecendo. Quantas vezes na vida nós agimos da maneira errada e não foi intencional. E isso é importante nós enxergarmos em relação às outras pessoas. Mas por que agiu dessa maneira? Pela falta do discernimento. Porque não compreendeu o que estava acontecendo. Porque não se apercebeu do que estava agindo por detrás daquela situação. E o apóstolo Paulo, ele ora pelos seus discípulos. Ele diz: olha, eu oro por vocês para que vocês possam ter conhecimento e discernirem a vida, discernirem os acontecimentos, perceberem claramente o que de fato está acontecendo. Quando você vê um problema num casamento, numa família, numa empresa, você precisa perceber mais do que o óbvio. Agora a nossa Sara Conference em julho, nós estamos nos preparando para ela, e o tema dela é a unção da sabedoria. A sabedoria é algo maior do que o discernimento, ela engloba o discernimento porque ela inclui o conhecimento. E a Bíblia diz que nós devemos buscá-la mais do que o ouro, do que a prata, amém? Porque ela vai nos dar vida, ela vai nos livrar das situações ruins. Quantas pessoas entraram em negócios errados porque não discerniram, porque não perceberam. E aí muitas vezes outros foram poupados porque veio a situação e o outro olhou e discerniu e falou: olha, cuidado, não parece tão bom. Já ouviu aquele ditado que nem tudo que reluz é ouro? Nem tudo que é óbvio é verdadeiro. Por isso que ter discernimento na vida e sabedoria é enxergar além do que é óbvio. Por isso você não pode ficar de fora da nossa Sara Conference, amém? Vai ser agora em julho, nós vamos estar, vai ser um evento híbrido, e nós vamos receber mais de Deus, crescer em sabedoria. Nós temos na Bíblia o exemplo da pessoa mais sábia, que teve mais discernimento no mundo, que foi Salomão. Um jovem que muito na sua juventude, quando era bem novo, ele foi ungido rei. E um dia ele estava dormindo e Deus falou com ele através de um sonho. Deus fala através de sonhos, amém? Agora cuidado, porque nem tudo é Deus falando. Você precisa discernir se é Deus falando, se é um sonho da mente, algo natural, se é algo espiritual, para saber como lidar com isso. E Salomão teve um sonho, e Deus chega nesse sonho e fala para ele: Salomão, pede o que você quiser e eu te darei. Imagina, Deus falando para você: pede o que você deseja e eu vou te dar. O que passaria pela sua mente se nesse momento Deus falasse isso para você? E Deus está o tempo todo perguntando isso para nós: pede, porque eu vou te dar. A Bíblia diz: pedi e será dado a você, buscai e achareis, batei e a porta vai se abrir.
é a mesma coisa. Deus chega através de um sonho e fala para Salomão: Salomão, pede o que você quiser. Imagina um rei jovem, imagina quantas inseguranças talvez no coração dele, diante da responsabilidade que ele tinha, por ser inclusive filho de quem ele era, de Davi. Mas naquele momento, Salomão captura o coração de Deus com o pedido que ele faz. Ganha o coração ainda mais de Deus com o pedido que ele faz. Surpreende o coração de Deus com o pedido que ele faz. 1 Reis, capítulo 3, versículo 9. Nós vamos ler juntos até o versículo 11. O pedido que Salomão faz. E ele diz assim, eu vou ler na minha tradução. A teu servo, pois, dá um coração a teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Salomão diz, Pai, me dá um coração que possa separar, distinguir, saber o que é bem e o que é mal. Porque quem poderia julgar a este teu grande povo? E esta palavra pareceu boa aos olhos do Senhor, de que Salomão pedisse isso. E disse-lhe Deus, porquanto pediste isso, e não pediste para ti muitos dias, nem pediste para ti riquezas, mas pediste para ti entendimento, para discernires o que é justo, eis que fiz segundo as tuas palavras. Eis que te dei um coração tão sábio e entendido, que antes de ti igual não houve, e depois de ti igual não se levantará. Aleluia! Que coisa maravilhosa! Salomão fala, Deus, eu preciso aprender a discernir o que é certo do errado. Tirar a mentira da verdade, tirar de uma situação o que de fato é verdade e o que é mentira. Quantas pessoas entram em situações erradas, em brigas, em contendas, em dores na sua alma, porque não conseguem enxergar a verdade em uma situação onde a verdade e a mentira se misturam. Já ouviu falar em meias verdades? Situações conflitantes, muitas vezes, que nós vivemos no dia a dia. E Salomão, ele fala, Deus, me dá essa capacidade de saber não somente o que fazer. Quantas vezes eu e você sabemos o que fazer, mas não sabemos como fazer. Muitas vezes sabemos que temos que pedir perdão, mas não sabemos como fazer isso. E mesmo muitas vezes não sabendo como, nós vamos lá e muitas vezes, às vezes, pioramos a situação, porque nós chegamos falando assim, você tem que me perdoar, estou te pedindo perdão. A palavra de Deus fala que você tem que me perdoar, então me perdoa logo. E muitas vezes nós não sabemos como agir. Quantas pessoas no trabalho, em uma situação que entra em conflito com a sua fé e com a verdade da palavra, não sabem lidar, sabe o que tem que fazer. Eu lembro quando eu trabalhava numa instituição financeira, logo que eu entrei, a maioria dizia assim para mim, quando você atender o telefone, em algum momento diga que eu não estou. E eu falei, meu Deus, eu não posso fazer isso. Isso não está certo, isso está errado. Eu sabia o que eu devia fazer e eu falei, Deus me ajuda, porque eu preciso saber como fazer. Não é tão simples você chegar e simplesmente, de uma maneira arrogante, dizer, olha, a minha fé diz que eu não posso mentir, e eu não vou mentir, eu vou falar a verdade, você se vira com essa situação, porque eu vou falar que você está. Não é assim. Isso é insensatez. Nós precisamos ter bom senso, ter sabedoria. E eu falava, e eu orava, eu falava, Deus, logo quando eu entrei, eu falei, Deus, eu não aceito isso, eu não posso fazer isso. Mas eu entendo que eu tenho que também saber lidar com os colegas de trabalho, porque Deus me colocou naquele lugar. E só se Deus falasse comigo para agir de determinada maneira, eu agiria. Então eu falei, Deus, me dá sabedoria, como eu vou agir? E aí Deus me deu uma estratégia. E aí eu começava a falar assim, para todos eles que vinham dizer isso para mim, a pessoa dizia assim, se alguém ligar para mim, fala que eu não estou, porque eu estou ocupado, estou cheio de coisa, estou fazendo um monte de coisa. Ah, tá, você está ocupado? Ah, por isso que você não pode atender?
Ah, então tá bom. Então você não pode atender porque você está muito ocupado. É isso? É isso. Fazia a pessoa repetir. Quando alguém ligava, olha, fulano está muito ocupado, ele está com umas atividades aqui, ele não pode atender nesse momento. Posso te ajudar? Ou posso anotar o seu recado e ele vai retornar assim que ele puder? Isso mudou, eu não tive situação nenhuma dentro da empresa por causa disso. Foi tudo naturalmente acontecendo. E muitas pessoas saem do trabalho, pedem demissão, entram em situações de conflito porque não sabem lidar. Sabem o que deve fazer, mas não sabem como. Mas quando nós buscamos esse discernimento, nós aprendemos. Logo depois disso, Salomão se vê diante de uma situação muito difícil, entre a cruz e a espada. A maioria de nós conhece essa história. Duas mulheres, duas prostitutas que viviam na mesma casa, tiveram filhos com diferença de poucos dias. E numa noite, uma dessas mulheres acidentalmente virou e deitou em cima do seu bebê. E o seu bebê morreu. E o que ela fez durante a noite? Ela pegou o seu bebê morto, colocou ao lado da outra mãe, e pegou o bebê que estava vivo e colocou ao lado dela. No outro dia, quando elas acordaram, a mãe acorda diante do bebê que não era dela, que estava morto, apavorada. E ela identifica que não é o filho dela. Ela até diz, eu acordei para amamentar à noite, mas não percebi. Mas agora eu vejo que esse não é o meu filho. E elas entram num embate. Não, esse é meu, não, esse é seu. Então tá, então vamos diante do rei. E elas chegam diante do rei Salomão e contam essa história. Imagina o que fazer numa situação como essa. Ainda se fosse um bebê parecidinho com a mãe, seria mais fácil até. Mas naquele momento, ele não tinha nenhuma evidência que sustentasse a decisão que ele precisava tomar. E aí Deus dá a sabedoria e o discernimento para fazer a leitura daquela situação. E Salomão diz assim, traz uma espada para mim. Simples. Vamos dividir esse bebê no meio. Metade para você, metade para outra mãe. Deus estava usando Salomão com uma sabedoria e um discernimento tão grande para ele perceber no coração da verdadeira mãe a atitude que ela teria ao ver o filho correndo risco de morte. E quando Salomão diz isso, a verdadeira mãe diz, não faça isso. Que meu filho viva, pode dar para ela, não precisa partir no meio. E aí Salomão diz então, essa é a verdadeira mãe. Porque o mais importante para ela não era ter o filho, mas ver o filho vivo. E a outra dizia assim, isso mesmo, corta, divide, nem para mim, nem para ela. Muito simples, Salomão falou, agora eu sei quem é a mãe. E nós precisamos buscar isso em Deus, para sabermos fazer a leitura dos sinais, para perceber, para discernir um sinal no nosso corpo. Muitas vezes o nosso corpo está gritando, acendendo uma luz, falando que existe algo errado com a nossa saúde. E muitas vezes nós vamos atropelando nossa saúde, nós vamos atropelando nossas emoções, uma tristeza de um dia, de 2 dias, de 3 dias, e nós não vamos percebendo claramente o que está acontecendo. Tem algo errado, algo está gritando. No casamento o marido não gosta de estar em casa, trabalha o tempo todo. Tem algo errado, nós precisamos aprender a fazer a leitura. Eu não estou mais sentindo vontade de estar presencialmente na igreja, quero ficar só na minha casa. Tem algo errado. Nós precisamos discernir isso. Algo está esfriando no meu coração. Antes eu era assim, hoje já não ajo dessa forma. Tem algo errado. Nós precisamos fazer a leitura dos sinais em tudo na nossa vida. Salomão, ele pediu isso para Deus e nós precisamos pedir. Eu estava vendo sobre o testemunho da Oprah, uma grande artista cristã que tem um maior show de talk show. Eu lembrei do Chau Chau, do cachorrinho, porque tinha um cachorrinho na onde eu estava lendo. E ela, cristã, a primeira bilionária negra do mundo, cristã, nasceu em berço cristão, mas não teve uma vida como uma flor de rosas.
Foi abusada dos 9 aos 12 anos pelo seu primo. E ela não sabia o que estava acontecendo. Ela não sabia, ela disse que ela não sabia nem o que era sexo. Ela não sabia o que era um abuso, o que era um estupro. E isso foi sendo usado contra ela, porque ela era uma criança, uma menina. Ela não sabia, naquela situação, o que era certo e o que era errado. Não sabia distinguir. Para ela, era normal o que estava acontecendo. Até que ela foi crescendo, e em um momento ela se libertou de tudo isso. Deus ajudou ela a separar todo o mal que ela tinha vivido, comparado ao bem que Deus tinha para a vida dela. Uma mulher muito bem sucedida, mas precisou conseguir separar o bem do mal que ela viveu. Isso só foi possível porque Deus a ajudou. Deus deu isso para ela. Uma mulher de grande influência. E Deus quer ensinar a mim e a você a termos discernimento. Amém? Em nome de Jesus. Para nós termos discernimento, o que nós precisamos fazer? Primeiro, nós precisamos buscar uma consciência moral clara. E uma consciência moral clara só é possível quando nós conhecemos a verdade. E não é qualquer verdade. Como eu sei que uma comida está estragada? Porque eu conheço quando a comida está boa. Quando eu sei que algo é mentira? Quando eu sei a verdade. Quando eu sei que algo é ruim? Quando eu conheço o que é bom. Então eu só tenho uma consciência moral clara para poder tomar boas decisões quando eu conheço a verdade acerca de tudo. Por isso que a Bíblia diz que nós precisamos conhecer a verdade. Jesus mesmo disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vai conduzir você a boas decisões. Por que nós precisamos nos apegar à verdade de Deus? Porque o nosso coração, o meu coração e o seu coração tendem ao engano. É o que diz em Jeremias 17:9. Eu quero ler antes Provérbios 2:6, que diz assim: pois o Senhor é quem dá sabedoria, de sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. Da boca de Deus. Por isso nós precisamos nos relacionar com a palavra. Por isso nós queremos que você cada vez mais esteja presencialmente, conectado nos cultos, nos programas. Nós temos o estudo bíblico, que não é algo que está além da sua rotina de vida. Talvez você pense assim: eles vão falar do original do grego, do hebraico. Vamos falar um pouco às vezes sobre isso, queridos, mas se você nos acompanhar, você vai ver que nós estamos fazendo estudos bíblicos sobre a vida diária, sobre como vivermos a vida diária à luz da palavra. Temos o estudo bíblico, temos o Instituto de Vencedores, aonde nós aprendemos da palavra como é importante. Você que já foi para o Revisão de Vidas, você que vai para o Revisão de Vidas, precisa estar no Instituto de Vencedores, porque a palavra de Deus vai tirando as mentiras, vai tirando o mal, vai tirando aquela cegueira que muitas vezes nos impede de ver e perceber o que de fato está acontecendo. Quantos casais vivem em pé de guerra, vivem com uma arma, uma .50, né, que é bem pesada, voltada um para o outro, achando que o outro é inimigo. Quantos casais se agridem verbalmente, e pasmem vocês, fisicamente, mesmo conhecendo a palavra. Mas por que isso acontece? Falta do discernimento, de perceber, de fazer a leitura, de deixar a mentira e ficar com a verdade, mas não é meia verdade, é toda a verdade da palavra. Amém? E vem de Deus. Jeremias 17:9, enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá?
Por isso, busque. Esteja sempre no culto quando você puder estar presencialmente. Esteja conectado quando você não puder estar. Vá para o Instituto de Vencedores se você não foi. Vá fazer o Cefap se você já fez o Instituto de Vencedores. Vá participe dos estudos bíblicos, o Café Conexão e Crescimento. Quanto conhecimento! Porque o discernimento, ele vai ser usado com aquilo que você tem, com a verdade que você conhece. Se você não tiver o conhecimento, como que você vai ter o discernimento? Por isso é importante você investir em aprender, em conhecer, para que você então possa ter o discernimento e dizer: isso não é bom para minha família, isso não é bom para os meus filhos. Quando você conhece a verdade, você não vai ser levado pelo que a sociedade diz, pelo que o modismo diz, a tendência do momento diz, as tradições dizem, mas você vai ser guiado pela voz concreta e estável, que é a voz de Deus e o que ela diz, em nome de Jesus, amém? Para nós termos, pode aplaudir ao Senhor, aleluia. Para nós termos discernimento, nós precisamos ter muita humildade no nosso coração. Salomão, ele foi muito humilde como rei, um adolescente jovem, mas muito humilde, para dizer: Deus, eu não posso fazer isso sozinho, eu não posso governar sozinho, eu não vou ter sabedoria suficiente para discernir entre o bem e o mal. Me ajuda, eu preciso enxergar além do óbvio, porque nem sempre o óbvio é o verdadeiro. Salomão teve essa humildade, nós precisamos ter essa humildade de falar: Deus, me ajuda, eu não consigo sozinho, eu faço isso sempre, eu falo: Deus, me ajuda, principalmente não só na minha casa, para ser a mulher que edifica a sua casa, né? Porque a Bíblia diz que a mulher sábia edifica, e a tola com as suas próprias mãos destrói. E a Bíblia diz em Eclesiastes, um texto que eu amo, que fala assim, que o coração do sábio, Eclesiastes 8:5, não precisa projetar. Mas lá diz assim que o coração sábio, ele discerne o tempo e o modo de todas as coisas. Ele consegue discernir, saber o momento certo e a maneira certa de todas as coisas. E eu falo: Deus, eu preciso aprender a discernir isso. Saber como falar com meu marido, não é falar com ele em qualquer momento, né? Tem mulher que não aguenta, o marido está calado e ela quer falar, e ele quer ficar quieto, e ela quer falar, e ela fala com ele uma vez, não percebe, não faz a leitura, não discerne o momento, e o marido está com a cabeça cheia de problemas, de situações, e ela quer falar, e a situação fica ruim, azeda a coisa depois. E eu falo: Deus, me ajuda a saber quando eu preciso ficar quieta, para que na hora certa eu possa falar com meu marido. Me ajuda a discernir a maneira certa de falar com as minhas filhas, de corrigi-las. Me dá discernimento para pastorear, para aconselhar. Mas sabe qual que é o problema? Que tem muitas pessoas que falam assim: Deus, eu quero aprender, eu quero te ouvir. Mas é quando Deus fala, não tem a humildade para obedecer, coração disposto para obedecer. Quantas vezes nós, ou quantas vezes não só nós, mas outras pessoas também vieram pedir um conselho, e você deu a luz da palavra e nada aconteceu. Entrou por um ouvido, saiu pelo outro, nada aconteceu. Salomão, ele falou: Deus, eu preciso da sua ajuda. Por isso, fala para Deus, fala: Senhor, eu preciso da sua ajuda. Eu não consigo lidar com essa situação no meu casamento sozinho. Eu não consigo lidar com essa situação com o meu filho, com a minha filha sozinho. Eu não consigo lidar com essa situação na empresa, no meu trabalho sozinho. Eu preciso de ti. Me ensina o que eu preciso aprender. Terceiro, nós precisamos distinguir bem acerca da cultura onde nós estamos inseridos. Porque muitas vezes nós estamos tendo atitudes erradas, precipitadas, porque nós estamos dizendo: é cultural, porque aqui todo mundo age assim. Algumas mulheres falam muito alto, né? Acabam gritando com o marido. E aí fala assim: não, mas é porque aqui é assim mesmo, a mulherada fala alto. Mas a mulher sábia, que se domina, aprende a falar num tom apropriado. Porque discernimento é saber o que fazer e fazer da maneira
apropriada. Não é falar de qualquer maneira, não é falar em qualquer momento. Por isso, observe na sua vida, tem algo que seja cultural, porque hoje em dia o certo virou errado. Porque muitas pessoas têm as suas próprias verdades. Por isso que nós precisamos nos apegar à verdade de Deus. As pessoas estão com as suas verdades. Hoje nós vivemos nessa geração, infelizmente. Mas nossa vida não muda de acordo com as mudanças das gerações. A nossa vida, ela perpetua sempre respaldada na palavra de Deus, que não muda, amém? Nossos princípios, nossos valores, a questão da moral, dos bons costumes, isso não muda. Por isso observe, tem alguma coisa que eu não esteja discernindo bem na minha vida? Porque eu estou olhando e é cultural, porque na sociedade, porque na serra, porque no estado, porque na minha família sempre foi assim. Isaías 5, versículo 20 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, e fazem do amargo doce e do doce amargo. Misericórdia. Verdade sempre vai ser verdade. Certo sempre vai ser certo, e errado vai ser sempre errado. Não existe variação à luz da palavra. E nós precisamos nos apegar a essa verdade. Porque cada um hoje quer viver a sua verdade porque é cômodo, é isso que eu penso, é isso que eu acho. Mas para nós que cremos, o que a palavra de Deus diz a respeito disso? O que a palavra de Deus ensina sobre isso? E eu volto a dizer, nem tudo que reluz é ouro, e nem tudo que se diz divino é. Cuidado. Eu lembro, estava até lendo novamente, eu amo aquele livrinho da Consolidação, porque o Bispo Rodovalho, ele conta um pouco do testemunho dele. Já li a biografia dele. E ele fala sobre um momento muito importante, onde ele teve um encontro com Deus verdadeiro, porque Deus o ajudou a discernir o Espírito que estava atuando naquela situação. E ele fala claramente sobre isso. Ele diz, olha, eu e minha família estávamos vivendo em algo que não era da vontade de Deus, invocando a quem não era o Deus verdadeiro, acreditando em coisas que não eram a verdade de Deus. E em uma situação, ele pede, ele fala, tem alguma coisa errada, eu preciso entender o que está acontecendo. E ali ele tem o discernimento de espírito que estava atuando, e ali ele pôde enxergar a verdade como ela era. E ele pôde dizer, não, realmente aqui não é quem diz que é, não pode o que diz que pode, tem um Deus maior, tem uma verdade além de tudo isso que eu conheço até hoje, que é absoluta, que é verdadeira, que não muda. Imagina, queridos, e quem é o Bispo Rodovalho? Um homem humilde, que ama, que é apaixonado pela obra de Deus, mas que tem tido uma sabedoria e um discernimento maravilhosos para pastorear essa igreja, para pastorear esse ministério, amém? E eu louvo a Deus pela vida dele, porque é um homem que tem discernimento, que tem sabedoria, que tem ciência. E nós precisamos buscar isso, não é um privilégio só para ele, mas para todos aqueles que buscam essa consciência moral na palavra, que buscam não se deixar influenciar pelo meio que vivemos, que tem humildade no coração. E para finalizarmos, para termos o discernimento, nós precisamos ter acima de tudo intimidade com o Espírito Santo. Intimidade com o Espírito Santo. Nós temos muitos momentos que a igreja proporciona isso, os nossos cultos, nossos estudos bíblicos, mas nós temos o tempo com Deus, que é um tempo voltado para buscar ao Espírito Santo, buscar intimidade, buscar renovo, buscar avivamento, porque é o Espírito Santo que nos ensina acerca de todas as coisas. A Bíblia diz que se nós pedirmos a Deus, Ele nos dá sabedoria. E o Espírito Santo, Ele nos ensina acerca de tudo. E eu tenho falado para Deus, Deus me ensina aquilo que eu não sei. Me ensina aquilo que eu preciso aprender. João 16:13 diz assim, mas quando o Espírito da verdade, aleluia, vier, Ele os guiará em
toda a verdade. Diga comigo, toda a verdade. Amém? O Espírito de Deus, Ele nos guia a toda a verdade. Ele não fala de si. Olha que coisa tremenda. Ele falará apenas o que ouvir. Ele fala de Deus porque Ele conhece as entranhas de Deus. Ele é a intimidade de Deus. E Ele fala de Deus, Ele não fala de si, Ele fala do Pai. E lhes anunciará o que está por vir. Glória a Deus. Quero que você se coloque em pé no seu lugar. Você que está conectado conosco também. Feche os teus olhos. E ore a Deus nesse momento. Pedindo para que Ele te ajude a ter discernimento na sua vida. Para que você possa fazer a leitura dos sinais que estão à sua volta. Para que você possa se aperceber claramente do que está acontecendo nessa situação que você está enfrentando. Fala para Deus: Senhor, me ajuda. Eu preciso aprender mais da Tua verdade. Me ajude a ser disciplinado na leitura da Tua palavra. A meditar de dia e de noite nela. A buscá-la com todo o meu coração. Ajuda-me, Espírito Santo, a ter humildade para aprender aquilo que eu ainda não sei. Não me deixe ser levado, ser levada pelo ambiente em que nós vivemos, em que estamos inseridos, pela cultura, pela tendência, pelas tradições. Espírito Santo, me ajude a ser guiado pela Tua voz. Dá-me esse coração humilde. Dá-me disposição para Te ouvir e Te obedecer. Em nome de Jesus, que os meus olhos não estejam naquilo que é óbvio, mas na verdade do Senhor. Em nome de Jesus, me dá a capacidade de separar o que é bom daquilo que é ruim, do bem e do mal, da verdade e da mentira. Abre os meus olhos. Não me deixe entrar em relacionamentos errados, em negócios errados, em brigas, em contendas, em fofocas, em confusões. Livra minha vida disso, livra minha mente, livra meu coração. Ajuda-me, Espírito Santo, e toca-me em todo momento e ensina-me tudo aquilo que eu preciso aprender. Ensina-me a ouvir a Tua voz, a discernir o falar do Senhor e ter em meu coração a decisão de Te obedecer. Em nome de Jesus, abra as Tuas mãos e vamos adorar ao Senhor. Aleluia, aleluia. Tu és o dono do meu barco, faz cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar. Diz que em fé devo permanecer. Tu és o dono do meu barco, faz cessar a tempestade, manda o mar inteiro se acalmar. Diz que em fé devo permanecer. Jesus, me afasta o medo, Mestre, me ensina a confiar. O barco da minha vida em Tuas mãos e os sonhos do meu coração. Jesus, me afasta o medo, Mestre, me ensina a confiar. O barco da minha vida em Tuas mãos e os sonhos do meu coração. Aleluia, diga comigo: Pai, eu confio na Tua palavra, ela é a verdade. Espírito Santo, ajuda-me a discernir, a compreender, a separar a verdade da mentira, o bem do mal. Em nome de Jesus, eu quero enxergar a verdade. Que a Tua palavra ilumine o meu caminho, que eu seja guiado pela Tua voz e não pelas circunstâncias. Dá-me um coração humilde para aprender contigo, Espírito Santo, e seja bem-vindo em todo o tempo na minha vida. Aviva o meu coração, aqueça o meu coração, conduza-me a novas experiências, em ouvir a voz de Deus, em obedecê-la em todo o tempo, em nome de Jesus, e que eu possa testemunhar os Teus milagres, em nome de Jesus.
Amém e glória a Deus. Amém. Dê um grande aplauso ao Senhor e diga obrigado, meu Deus. Aleluia. Obrigada pela tua palavra que nos ensina, em nome de Jesus, a vivermos a vida e sermos bem-sucedidos. Amém. E nesse momento eu quero dar a oportunidade a você que precisa de ajuda, que precisa desse discernimento e de sabedoria e não tem conseguido e tem dito: Jesus, eu preciso de ti. E talvez você que nunca fez essa oração falando: eu preciso, e ninguém pode fazer por mim. E eu quero dizer: Jesus pode. Ele é o único que pode. A sabedoria e o discernimento nos alcançam quando Jesus nos alcança primeiro. Quando Ele habita na nossa vida primeiro. Ele é a porta, Ele é o início de tudo, Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tudo começa nele. Ele é Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é a razão de tudo, Ele é a resposta para tudo. Por isso nós precisamos tê-lo em nossas vidas. Por isso nós precisamos recebê-lo, porque Ele só participa e habita na vida daquele que o convida a entrar. Muitas pessoas dizem: eu tenho Jesus, mas nunca falou: Jesus, entra. Dizer só que tem Jesus não é suficiente para que Ele entre. É preciso convidá-lo a entrar. E eu quero fazer isso com você nesse momento. Você que está aqui presencialmente, você que está conectado, feche os teus olhos e diga comigo: Senhor Jesus, eu te convido nesse momento a entrar na minha vida, no meu coração. Seja o meu Senhor e Salvador. Perdoe os meus pecados e escreva o meu nome no livro da vida e ajuda-me a caminhar na vontade de Deus. Ajuda-me a ter sabedoria, discernimento, para que eu possa viver o melhor de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Quando nós fazemos essa oração simples, sem precisar sentir nada, mas acreditando nela, então Jesus entra. Se você que está conectado conosco hoje fez esta oração pela primeira vez com esse entendimento e você reconhece que precisa da ajuda dele para viver uma vida melhor e a vida que Deus tem para você, nós queremos te conhecer, orar por você. Entre em contato conosco por esse celular que está em tela. No YouTube tem no QR Code uma ficha para você preencher. Nós queremos te conhecer e eu quero te convidar para receber mais de Deus, aprender da palavra, participando dos nossos cultos, pertencendo à família Sara Nossa Terra, indo para o nosso Instituto de Vencedores, recebendo mais de Deus, sabendo que a porta de entrada para o Instituto de Vencedores é o nosso Revisão de Vidas. Tivemos ontem dos homens, vamos ter semana que vem das mulheres e dia 7 de agosto nós teremos novas revisões, amém? Então esteja conosco, entre em contato conosco. E se você está pela primeira vez aqui e fez essa decisão e convidou Jesus para entrar no seu coração, fale com um de nós, nossos monitores, nossos colaboradores. Nós queremos orar por você acerca disso e te ajudar nessa nova caminhada, amém? Nessa manhã tem alguém nos visitando pela primeira vez, que está conosco pela primeira vez. Faça um sinal com a sua mão. Aqui desse lado tem alguém. Glória a Deus, seja muito bem-vinda em nome de Jesus. Mais alguém que está conosco pela primeira vez? Amém. Ao final desse momento, nós já estamos encerrando. Nós vamos entregar um livro de presente para você, anotar seu pedido de oração. Vamos orar pela sua vida e pela sua família, amém? Muito obrigada por estar conosco nessa manhã chuvosa, fria. Deus a trouxe nesse lugar, amém? Queridos, minha gratidão a todos vocês que estão presencialmente, vocês que estão conectados. Hoje a Érica falou assim: bispa, eu estava conversando com a Marília e ela estava dizendo: hoje é só para os fortes, né? Chovendo, cerração, um pouquinho frio. E glória a Deus porque nós estamos aqui. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui conosco. Que Deus os abençoe em nome de Jesus. Nós amamos muito vocês, eu amo essa igreja, sou apaixonada por essa igreja, por isso sou incansável em servir esse altar e em servir vocês, amém? Feche os teus olhos, levante suas mãos aos céus. Pai, em nome de Jesus,
Nós te agradecemos por esse momento maravilhoso, te agradecemos pela tua palavra, que nos instrui, que nos conduz em segurança e que nos conduz a vivermos a vida que o Senhor planejou para nós. E os teus planos são de paz e não de mal. Que o Senhor Deus abençoe cada um que está aqui, cada pessoa que está conectada, cada família representada, Senhor, que em nome de Jesus nós recebamos da sua graça, do seu favor, do seu amor, dos seus milagres nas nossas vidas, em nome de Jesus, e que os nossos olhos sejam abertos, para que possamos enxergar além do óbvio, para que possamos enxergar além das circunstâncias, e sermos bem-sucedidos em nossas decisões, em nossas ações, em nome de Jesus, e que o teu nome seja glorificado em nossas vidas e através das nossas vidas, em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, vá na paz do Senhor, receba do melhor de Deus, vá para o melhor domingo e para a melhor semana da sua vida, em nome de Jesus, amém? Dê o seu melhor aplauso ao Senhor e diga obrigado, meu Deus, aleluia.